Mais uma vez, caros alunos e alunas, bom dia, boa tarde, boa noite. Como sempre, dependendo do momento que vocês estiverem assistindo essa gravação. Hoje o nosso tema é Guerra da Coreia e suas consequências. Vamos imediatamente aqui partilhar a tela com vocês. E já vou deixando claro que a questão militar da Guerra da Coreia ela é importante, mas mais importante, na verdade, para nós e para as provas que vocês vão enfrentar são as consequências dessa guerra com situações internas nos Estados Unidos e também com a mudança da política norte-americana para o Japão. A Guerra da Coreia foi importante em termos da Guerra Fria, porque foi o primeiro grande conflito pós-Guerra Fria. Isso, perdão, pós-Segunda Guerra Mundial. Tá? Vamos recordar. A Península Coreana era área de domínio japonês desde 1910, era efetivamente uma colônia japonesa. Os japoneses dominaram durante mais de 35 anos esse território e no final da Segunda Guerra Mundial, depois que a bomba atômica foi jogada em Hiroshima, os soviéticos declararam guerra ao Japão e invadiram a Manchúria, que estava sob controle japonês, e invadiram também a Península Coreana. Avançaram até a altura do paralelo 38 graus norte, feito pelo menos até essa região. Tá? E a partir daí, os norte-americanos avançaram e ocuparam a parte sul da península. Formaram-se a partir daí, né, duas administrações, uma no norte, sob influência evidentemente soviética, comunista, e outra no sul, sob a influência norte-americana. A ideia inicial é que essas duas Coreias, essas duas administrações, entrariam num acordo, tudo bem, para a realização de eleições que unificariam a Península da Coreia. Ocorre que, quando, aos poucos, terminando a guerra, terminando a razão da aliança Estados Unidos, União Soviética, né, mostrando-se claramente a diferença que existia nas concepções, nos conceitos, né, nas definições que se davam sobre palavras como democracia, liberdade e outras considerações, tudo bem? Essas tensões entre as duas superpotências, entre as duas potências militares, foram se acirrando ao início da Guerra Fria e, evidentemente, na Península Coreana, esse processo também se radicalizou e a possibilidade de realização de eleições gerais com a participação de ambos os lados, ela foi aos poucos deixando de existir. Consolidaram-se então administrações no norte, sob influência soviética, e no sul, sob influência norte-americana, tudo bem? E essas eleições realizaram-se, mas de forma separada, em agosto de 48, ou seja, no sul surgiu a República da Coreia, sob influência norte-americana, ligada ao bloco capitalista, e no norte, a República Popular Democrática da Coreia, sob influência soviética. Tudo bem? Ora, a vitória dos comunistas na Revolução Comunista Chinesa, ou seja, na Guerra Civil Chinesa com os nacionalistas, definida de forma total em 1º de outubro de 1949, quando o líder comunista chinês Mao Zedong proclamou a existência da República Popular da China, tá? Mudou, né, a configuração geopolítica daquela parte da Ásia, do continente asiático. Não é isso? Se você reparar aqui no mapa, perdão, tá? A China tem praticamente uma longuíssima, quase toda a fronteira coreana, da Península Coreana, é com a China. Tá? Essa aqui é uma partezinha muito pequena com a União Soviética. Perfeito? Então, a influência da vitória dos comunistas na China foi muito grande sobre a situação coreana. Vários líderes militares norte-coreanos, vários membros do governo norte-coreano, inclusive o seu principal líder, tinham lutado junto com os comunistas chineses durante a Guerra Civil na China. Tudo bem? E a vitória do comunismo na China fez com que, né, o governo chinês
incentivasse o governo norte-coreano a partir para um processo de unificação pela via militar. Ou seja, de surpresa, em junho, depois de alguns choques, enfim, de fronteira, argumentando, né, uma invasão sul-coreana, tropas norte-coreanas, em junho de 1950, invadiram o território da Coreia do Sul e avançaram rapidamente. Quando isso aconteceu, bem, qual foi a resposta que os Estados Unidos deram? O pedido de uma convocação às pressas do Conselho de Segurança da ONU, que nesse momento não contava com a presença do representante soviético, porque a União Soviética vinha boicotando as reuniões do Conselho de Segurança, porque não aceitava que Taiwan, ou seja, a República da China, fosse considerada a verdadeira China e continuasse presente na ONU. A União Soviética queria, evidentemente, que a República Popular da China, sob orientação comunista, substituísse, né, a presença dos nacionalistas chineses no organismo. Isso não era aceito pelos Estados Unidos. Então, sem a presença do representante soviético, que não exercitou, obviamente, por não estar presente, o direito de veto, o Conselho de Segurança da ONU condenou a Coreia do Norte como agressora, exigiu a retirada das tropas norte-coreanas, ao não ser atendido, 3 dias depois, numa resolução, né, chamada Resolução 83, a ONU, o Conselho de Segurança da ONU propôs, decidiu que os países que quisessem ajudar militarmente a manter a situação correta na Península Coreana, que seria acabar com a invasão norte-coreana, poderiam fazê-lo. Então, formou-se uma força de paz da ONU, uma força de intervenção, perdão, da ONU, liderada completamente pelos Estados Unidos, mas com a presença de vários outros países, cerca de 20 outros países, tá? E essas forças norte-americanas, basicamente, elas entraram na Península Coreana, tudo bem? Vindas basicamente aqui do ponto sul, ou então mesmo com muito apoio de bases norte-americanas no Japão, e começaram uma intervenção a partir de setembro, outubro de 1950. As forças, então, norte-americanas e seus aliados, em nome da ONU, conseguiram expulsar as forças norte-coreanas do sul e avançaram até a fronteira chinesa, próxima à fronteira chinesa. Quando ali chegaram, não é isso? O comandante das tropas da ONU, o comandante norte-americano, era o general MacArthur, que também era o plenipotenciário no Japão, e o MacArthur era defensor, inclusive, de uma intervenção militar na China, para acabar com o governo comunista chinês. Em algumas declarações anteriores, ele tinha dito que era favorável à utilização da arma atômica para resolver o problema da Guerra da Coreia. Diante disso, o governo chinês, preocupado, tá certo? Ele fez uma intervenção com os seus soldados, chamados de voluntários. Tá? Então, há uma intervenção de tropas chinesas na Guerra da Coreia que empurram as tropas da ONU norte-americanas até de volta aqui abaixo do paralelo 38 graus, né, que era a linha anteriormente mais ou menos que dividia as duas Coreias. O resultado disso, o general MacArthur foi demitido do comando das tropas pelo presidente Truman, tá certo? Porque considerava-se que ele estava querendo criar uma tensão muito maior do que a devida na região. O mandato da ONU era de uma intervenção apenas na Coreia e não na China. MacArthur, então, foi destituído. Os norte-americanos reorganizaram a sua contraofensiva, e a partir então de maio de 1951, a frente de guerra se estabilizou à altura do paralelo 38 graus. E dali, certo, não houve grandes modificações mais no campo militar. Então, no primeiro momento, a forte ofensiva norte-coreana, a reação da ONU com tropas principalmente norte-americanas levou a guerra até praticamente a fronteira chinesa. A intervenção de tropas chinesas fez com que as tropas da ONU recuassem até metade praticamente do território da Coreia do Sul, e depois a situação militar se reequilibrou, e a partir daí a guerra é uma guerra de desgaste e não uma guerra
né, de avanços, de ofensivas poderosas. Ao final de todo esse conflito, depois de 3 anos de conflito, com cerca de 1,5 milhão de mortos, foi assinado um armistício. Aqui nós temos outros mapas que mostram, né, mais ou menos a mesma coisa que esses outros 4 mapas aqui mostraram, perfeito? E aqui o início das discussões para a assinatura de um armistício, o representante norte-americano, o representante norte-coreano trocando as suas credenciais, e aqui a assinatura em julho de 53 pelos delegados dos Estados Unidos e da Coreia do Norte do chamado armistício coreano, armistício de Panmunjom. Tá? Repara que até hoje não existe um tratado de paz entre as duas Coreias. Foi criada uma zona desmilitarizada, tá certo? Depois descobriu-se recentemente a construção de túneis pelos norte-coreanos na tentativa de espionar a Coreia do Sul, mas a verdade é que, né, essa zona desmilitarizada é para tentar evitar que um conflito de fronteira gere uma nova conflagração. Tá? A questão norte-coreana hoje, né, ela está sendo tratada de forma diferente. Enfim, houve um momento de tensão nos anos 90, no início dos anos do século XXI, porque um programa de construção de armas nucleares norte-coreanas foi desenvolvido, houve uma tensão muito forte com os Estados Unidos, mas recentemente o presidente Trump foi à Coreia, se encontrou com o líder norte-coreano, há uma distensão entre as duas Coreias, houve inclusive participação na Olimpíada de Sydney e na Olimpíada de Inverno de 2008, que se realizou na Coreia do Sul, das delegações da Coreia do Norte e da Coreia do Sul, dos atletas desfilando conjuntamente sob uma mesma bandeira, tá, nas cerimônias das Olimpíadas. A tensão hoje aparentemente diminui, mas ainda é um foco essa região de tensão no mundo. Agora, uma consequência importante da Guerra da Coreia foi o fortalecimento de setores mais conservadores da sociedade norte-americana, que deu origem a um episódio denominado macartismo, cujo o nome vem a partir do nome do senador Joseph McCarthy, que era o presidente da comissão ou do Comitê de Investigação de Atividades Anti-Americanas no Senado dos Estados Unidos. A ideia básica aqui é que havia uma infiltração comunista em diversos setores da sociedade norte-americana. Essa tese defendida por diversos setores conservadores dentro dos Estados Unidos teve como seu principal porta-voz o senador Joseph McCarthy. Então, houve um período nos Estados Unidos, o chamado Pânico Vermelho, em que existia, né, foi passado, né, uma situação de que essa infiltração comunista era muito forte, especialmente nos meios de comunicação, em Hollywood, tá certo? No rádio, na televisão, enfim, e que deveriam esses elementos anti-norte-americanos, os comunistas e seus agentes, ou, como gostavam de dizer, inocentes úteis, deveriam ser perseguidos, tá certo? Criaram-se as chamadas listas negras, com pressão, principalmente sobre os estúdios de televisão e de cinema, para que determinados roteiristas, determinados atores, determinados diretores não pudessem ser financiados por esses estúdios e ficassem à margem da sua profissão. Tá? Muita gente foi prejudicada. O que se pode dizer é que realmente havia espionagem pró-soviética nos Estados Unidos, havia membros do Partido Comunista que atuavam nos Estados Unidos, porém, tá, o grau de infiltração nunca foi aquele que o pânico criado pelo macartismo efetivamente afirmava. Tá? Quando o general McCarthy, o senador McCarthy, né, começou a acusar que havia uma infiltração comunista dentro do Departamento de Defesa americano, ou seja, das forças militares americanas, ele começou a ser desmoralizado. Muitos conservadores começaram a afirmar que o método do macartismo, do senador McCarthy, ele contribuía para vitimizar os comunistas, porque muitas vezes acusava inocentes, que foi várias vezes comprovado, embora em alguns casos, né, a culpa tenha sido comprovada em tribunais, como, por exemplo, o casal Rosenberg,
né, que eram cientistas que tinham participado do projeto Manhattan de construção da arma nuclear americana e que foram acusados de terem passado segredos militares sobre a bomba para os soviéticos, lembrando que os soviéticos, em 1949, explodiram seu primeiro artefato nuclear num teste com sucesso, o que para muitos norte-americanos isso só seria possível por essa espionagem realizada dentro dos Estados Unidos. E esse casal foi levado a julgamento e, segundo as provas apresentadas no julgamento, considerados culpados e condenados à morte e executados na cadeira elétrica. Tá? Mas outras pessoas foram acusadas sem a culpa, né, por ter sido provada, e depois, ao contrário, muitos foram considerados inocentes. McCarthy perdeu força quando tentou acusar, então, a desfiltração dentro das Forças Armadas. Algumas das suas ações foram reveladas como falsidades, e a partir daí, e principalmente depois do final da Guerra da Coreia, né, que a tensão entre Estados Unidos e União Soviética diminuiu, final do conflito, né, significou, né, uma diminuição dessa tensão, tá? O macartismo foi perdendo força, se desmoralizou. Muitos conservadores, volto a dizer, inclusive consideraram que essa ação prejudicou mais, né, a luta contra o comunismo do que ajudou. Em algumas provas de vestibular aparece o macartismo como o nome de caça às bruxas, porque nesse momento um autor de teatro chamado Arthur Miller fez uma peça com o nome de As Feiticeiras de Salem, relembrando acontecimentos do período colonial inglês na América, onde na cidade de Salem algumas meninas acusaram determinados membros da comunidade de serem bruxas. A partir daí, houve uma série de acusações e condenações à morte. Então, as novas bruxas seriam os comunistas nesse momento. Perfeito? E, por último, uma consequência foi a mudança da política norte-americana no tratamento dado ao Japão. Entre 1945 e 49, o Japão foi o inimigo derrotado, tratado então de forma, digamos, dura. Teve que mudar o seu sistema político, agora adotando um sistema político monárquico constitucional parlamentar de modelo europeu ocidental. Então o imperador perde força, deixa de ser uma figura divina, como era no Japão. A desmilitarização, o Japão foi proibido de ter forças armadas. Uma reforma agrária que acabou com a grande propriedade rural, que era uma das bases do militarismo, perdão, do imperialismo japonês. O objetivo aqui era desarticular as forças, os setores da sociedade que tinham apoiado o imperialismo, o expansionismo japonês, as forças armadas, né, os grandes daimyos, que eram as famílias proprietárias de terras, né, grandemente concentradas no Japão. Então, a reforma agrária disse que colocou que a maior propriedade no Japão só poderia ter apenas 12 hectares, perfeito? Então distribuiu terras entre camponeses, entre trabalhadores rurais, gerando um apoio, né, desses setores a esse governo parlamentar. E, por último, a desarticulação dos zaibatsu. Os zaibatsu eram os grandes cartéis, as grandes empresas japonesas, que também tinham apoiado o projeto expansionista japonês. Essa última medida ela não foi levada a seu final. Por quê? Com a mudança de situação na Ásia, com a vitória comunista na China, com o início da Guerra da Coreia, o Japão passou a ser visto como o principal aliado dos Estados Unidos na Ásia. E os zaibatsu foram outra vez, né, fortalecidos, porque ajudaram, inclusive, no esforço de guerra norte-americano na Coreia. Empréstimos a fundo perdido para recuperar a economia japonesa foram feitas pelo governo dos Estados Unidos, e deu origem, então, ao que os jornalistas chamaram de milagre japonês, que foi a forte recuperação econômica do Japão, que se tornou, no final dos anos 50, o início dos anos 60, uma potência econômica verdadeiramente muito forte no bloco capitalista. A ideia era fazer do Japão
como gostam de dizer os professores de geografia, uma espécie vitrine do capitalismo na Ásia. Perfeito? Então, essa mudança foi causada, entre outras razões, pela Guerra da Coreia, pelo aumento das tensões na Ásia, que levou os Estados Unidos a alterar a sua política para o Japão. Perfeito? Com isso, eu encerro a apresentação, tá? Desejando a todos saúde e paz e agradecendo mais uma vez a paciência de terem me escutado.